eternamente. O Senhor continua, Pai amado, falando ao coração da tua igreja. Eu tenho a certeza, Pai amado, que nesse culto, que nesse ambiente, há pessoas que necessitam, Pai amado, da tua palavra, e eu sou uma delas. Nós precisamos da tua palavra. Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que talvez possa atrapalhar o nosso entendimento, que talvez, Pai amado, possa nos tirar a atenção. Nós queremos, Pai amado, fixar naquilo que o Senhor quer dizer, naquilo que o Senhor quer falar. Por isso, Pai amado, prepare o nosso coração. Se no nosso meio há algum coração, Pai amado, que talvez seja uma terra seca, essa terra só precisa de um pouco de água, Pai. Que a tua palavra venha a ser essa água, esse bálsamo, para que teu nome seja glorificado. Fale conosco, Pai amado, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em o Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Nós iremos falar de coisas maravilhosas nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Apenas uma palavra basta uma palavra. Lucas capítulo 7 diz assim, a partir do versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado, desculpa meus irmãos, de um oficial romano, estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus que lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ele ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir a seu encontro. Basta uma palavra sua, basta uma ordem sua, e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados, só para dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E digo a meus escravos: façam isto, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo que a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Amém? Irmãos, basta uma palavra. É isso que Deus precisa para mudar, subverter, para transformar, para criar, com o poder e a sua autoridade. Eu garanto para você que se terminasse aqui a pregação já seria suficiente, porque se nós entendemos que esse Deus, ele é tão poderoso, que apenas em uma palavra ele pode transformar, ele pode criar todas as coisas, então eu tenho que ter a convicção de que a minha vida seria muito fácil para ele cuidar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma corações, ela muda vida. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós entendemos que, por ser um Deus todo-poderoso, que tem um controle de todas as coisas, não é muito mais fácil nós, de fato, entregarmos o nosso coração a esse Deus e deixar que, de fato, Ele trabalhe? Porque se Ele é um Deus todo-poderoso, já que eu creio nessa palavra, quando eu observo em Gênesis capítulo 1, esse Deus todo-poderoso que você e eu servimos, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra.
E o que foi que Deus disse para que houvesse todas as coisas? Haja luz. E tudo foi criado. Bastou apenas uma palavra para que o universo ele passasse a existir do nada. Bastou apenas uma palavra para que todas as coisas que não existiam passassem a tornarem físicas, passarem a serem coisas perceptíveis. Bastou uma palavra para que o mundo fosse formado. Bastou uma palavra para que as coisas elas pudessem acontecer. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você perceba, porque hoje de manhã eu estava orando ao Senhor e eu falava: Senhor, por que as coisas acontecem? E como é que elas acontecem? E Deus ele falou ao meu coração que eu não preciso saber o porquê e como, basta eu crer. Porque, irmãos, as situações das nossas vidas elas acontecem de uma hora para outra. Eu penso que o nosso Deus ele é como se fosse o Deus do de repente. De repente as coisas mudaram. De repente Jó estava bem, estava tranquilo e calmo, mas de repente a vida dele mudou. Ele tinha tudo. Ele tinha riquezas, ele tinha uma família abençoada, mas do nada, como a gente costuma dizer, tudo mudou. E quando Jó ele perde tudo o que ele tinha, ele faz muitos questionamentos que muitas vezes eu e você fazemos. Por quê? Por que está acontecendo isso? Ou não era nem para eu ter nascido, como o próprio Jó falou. E é tão incrível que quando a gente observa a palavra de Deus, agora quando a gente pergunta para Deus, a gente espera do Senhor. Quando você conversa com alguém, que você pergunta algo para esse alguém, o que você espera dessa pessoa? Uma resposta. Deus ele subverte o nosso entendimento, porque quando Jó, depois de ele ter um encontro com Deus, eu imagino que Jó ele pensou assim: ó, agora Deus vai me responder. Aí Deus chega para ele e faz o quê? Perguntas. Jó, quem foi que criou todas as coisas? Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos do universo? Deus ele faz perguntas. Ele estava querendo dizer para Jó: eu tenho todo o poder na minha mão. O que é o teu problema para mim? Eu posso mudar uma vida de uma hora para outra se eu quiser. Basta uma palavra minha. Basta que eu fale para o mundo fazer, ele faz. Você entende isso? Você crê nisso? E quando eu observo, sabe, a própria palavra de Deus, ela vai nos ensinar o quão poderoso é o nosso Deus. Às vezes nós estamos enfrentando problemas, situações tão complicadas, não entendemos que o nosso Deus ele é um Deus tão poderoso. Porque quando nós estamos duvidando, é porque nós não cremos na totalidade que o Deus que nós supostamente cremos, ele tem poder para mudar. A dúvida ela vai gerar isso. E quando nós vemos a história desse homem, a história de um homem que chega, que envia algumas pessoas para pedir socorro pelo seu escravo que estava doente. E é tão interessante de observar a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor de Hebreus vai falar que Jesus, ele sustenta todas as coisas, ou seja, a minha vida e a sua vida, ela está nas mãos de Jesus, está nas mãos do amado das nossas almas. Eu acredito que não há lugar melhor para estar do que nas mãos do Senhor, porque Ele sustenta todo o cosmo, toda a criação. E quando a gente vê a palavra do Senhor, o homem chega até Jesus pedindo socorro, mas sabe o que é interessante no contexto de toda essa história? Jesus ele está falando aquele belo sermão do monte. Para quem conhece o sermão do monte,
que Jesus ele começa a falar de bem-aventurado são os misericordiosos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são vocês que são perseguidos, alegrem-se, ele vai falar. Que contraditório para o mundo, né, irmãos? Alegrar com perseguição, deve ser um masoquista, alguma coisa assim. Mas Jesus ele começa a falar, e quando ele termina o argumento dele, a pregação dele, ele começa a falar de dois tipos de pessoas, no capítulo 6 de Lucas. Aquelas pessoas que edificaram a sua casa na rocha, e aquelas pessoas que edificaram a sua casa na areia. Nota que os mesmos problemas, as mesmas dificuldades vão soprar sobre a vida daquele que confia no Senhor e sobre a vida daquele que não confia no Senhor. Mas a palavra de Deus vai falar que a única casa que vai conseguir suportar a tempestade, as enchentes, as dificuldades, é aquela casa que está sobre a rocha. E a rocha é a palavra de Deus. E logo em seguida Jesus ele começa a falar de um homem que os seus discípulos diziam que ele amava Israel, amava os judeus. E a continuação, Jesus ele dá um exemplo, um empírico, algo real de um homem que tinha sua casa alicerçada naquilo que ele sabia de Jesus, naquilo que ele conhecia de Jesus. Ele sabia que onde Jesus ia, bastava uma palavra para que as coisas mudassem. Ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que apenas uma palavra fazia com que os demônios se prostrassem e adorassem a ele. Bastava uma palavra para que as enfermidades se dobrassem a ele e fossem embora. Bastava uma palavra para que as coisas elas mudassem de rumo, porque onde ele chegava, ele mudava a vida. Ele transformava um homem que era ladrão em um homem justo, santo, como foi Zaqueu. Em uma palavra só, ele fala para um homem morto que não ouvia nada: sai para fora. E aquele homem ouve de alguma forma sobrenatural, e ele sai com vida, porque ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Basta uma palavra para que aconteça o que ele quer. Uma palavra. Quando Gênesis vai falar sobre a palavra, quando Deus ele fala, sabe, no Antigo Testamento, através dos seus profetas, através da palavra do profeta que vinha de Deus, nações eram convertidas ao Senhor. Através da palavra de Deus, através do profeta Jonas, Nínive se converte ao Senhor. Nínive se prostra diante do Senhor, se arrepende diante do Senhor. Através da palavra de Deus, reis eram levantados do nada, reis eram depostos do seu trono. Basta uma palavra, porque ele tem poder, ele tem controle. E tem uma situação interessante, eu estava conversando com o pastor Romenci mais cedo. A Bíblia vai falar que a criação, ela louva ao Senhor. A criação, ela adora, louva ao Senhor. Eu gosto muito disso. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, irmãos, é interessante, porque quando Deus ele fala, haja luz e houve luz, tudo se criou. E Jesus, ele chega diante de uma figueira, a figueira não tinha fruto, e ele fala, nunca mais nasça nenhum fruto de ti. E a Bíblia fala que naquele mesmo instante, aquela figueira seca. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver? A criação de Deus, ela conhece a voz do seu Criador. Basta ele falar para que a sua criatura entenda quem está falando. E quando Jesus ele nos chama, meus irmãos, quando ele fala ao nosso coração, nós que somos filhos amados do Senhor, basta uma palavra e nós iremos entender quem é que está falando com a gente. Basta uma palavra e nós iremos entender que é Ele quem está nos chamando. Irmão, não tem confusão. Às vezes a gente fala, mas quem é que está falando comigo? Às vezes a gente dá uma de Samuel, né?
Deus está chamando, aí Samuel vai lá, e então, meu senhor, o que se passa, né? O que se passa, pá? Olha, quando chamar de novo, adore, porque é o Senhor. Irmãos, você que serve ao Senhor, quando Deus ele fala, você entende o que ele está falando, não há dúvida, não há medo, não há angústia, porque a palavra de Deus, ela vai trazer ao nosso coração a paz que nós precisamos para enfrentarmos os dias de angústia, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vem através da palavra, e a palavra de Deus é Jesus, o nosso amado. A palavra de Deus, imagine, irmãos, no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela era abstrata, ninguém viu, ninguém via, mas em Hebreus vai falar que nesses últimos dias, a palavra de Deus encarnou, a palavra de Deus agora tinha uma vida física, e a palavra de Deus, ela falava, e os montes, meu irmão, se reconstituíam, ela falava, e as coisas aconteciam, é a palavra, Jesus, o nosso amado, o amado da nossa alma, o amado da nossa alma, e que nós vemos uma história, em Marcos capítulo 4, versículo 35, é muito conhecido, onde os discípulos com Jesus estão no barco. Quem que não conhece essa história, né? Eles estão no barco, aí de repente vem uma tempestade, aí o barco começa a quase afundar, os discípulos desesperados, Jesus lá, a tradução da minha Bíblia fala que Jesus ele coloca um travesseiro e está dormindo de boa, e os discípulos desesperados, nós vamos morrer, meu Deus, eu vou morrer. Quantos de nós já não passamos por situações assim? Quantos de nós já não enfrentamos situações onde talvez chegamos ao ponto de desistir, tão desesperada que a vontade era de abrir mão, e Jesus estava lá, e Jesus está lá no barquinho, esperando a gente clamar, e os discípulos, meu Deus, nós vamos morrer, Senhor, Tu não se importa, porque nós vamos morrer, e Jesus na mesma hora levanta e fala: vento, acalma, basta uma palavra, e tudo muda, uma palavra e a tempestade cessou e houve bonança. Se Ele tem poder para mudar, sabe, uma tempestade, para parar uma tempestade, o nosso problema não é nada para Ele, aquilo que nós estamos enfrentando não é nada para o amado das nossas almas, irmãos. Ah, mas eu estou com depressão, glória a Deus, porque Ele tem poder para curar. Ah, mas a minha vida está terrível, meu casamento não está bem, minha vida amorosa não está bem, aleluia, porque Ele tem poder para mudar, basta uma palavra dEle e tudo volta ao normal, basta uma palavra dEle e as coisas voltam para o lugar, mas você crê nisso? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está tendo? O que você tem enfrentado na sua vida? Você sabe que esse Deus é um Deus soberano? Você sabe que esse é um Deus poderoso? Um Deus que transforma? No Antigo Testamento, quando a gente observa Naamã, por exemplo, ele era um homem leproso, um comandante da Síria, um homem orgulhoso, poderoso, e depois que ele descobre que em Israel havia um profeta, Eliseu, e ele, olha só, olha o entendimento de Naamã. Naamã chega, manda ao seu servo, vai lá, aí o servo vem com a notícia de que não, basta você descer 7 vezes na água, você vai ser limpo. Não, mas eu pensei que ele vinha lá e ia impor as mãos na minha vida e eu ia ser curado. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus ele não age conforme os nossos preceitos, Deus ele não age conforme aquilo que nós entendemos, Deus ele age conforme a sua palavra, com o seu poder, com a sua glória, e quando nós entendemos isso, a nossa vida, ela é transformada. E quando esse homem que foi até Jesus, pedindo a cura,
E ele dá uma explicação de autoridade tão grande. Ele dá uma explicação de como ele entende o que é autoridade. Ele diz: eu não sou digno. Primeiro ele reconhece a sua indignidade. Ele reconhece que diante de uma situação, diante desse problema, diante de qualquer coisa, ele não era digno nem de estar próximo de Jesus. Ele reconhece que ele não era nada. Ele reconhece que ele era um pecador. Ele entendia que Jesus era alguém diferente, era alguém especial. Ele já ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus estava andando e estava curando pessoas. Andava, os demônios se submetiam a ele. Ele ressuscitava mortos. Ele entendia que aquele homem não era normal. E ele diz assim: não, eu não sou digno de estar diante dele. Isso é algo incrível. Eu me recordo da parte onde Jesus ele dá um exemplo para os seus discípulos, onde havia um fariseu e um publicano. Os publicanos, cobradores de impostos, era a pior raça para os judeus. Estavam ali no templo orando. O fariseu estava ali batendo no peito. Ainda bem que eu não sou que nem esse daí, ó, mentiroso, ladrão, não dá dízimo. Eu dou o dízimo, eu oferto. Esse daí não. E aquele publicano ali, Senhor, a Bíblia fala que ele nem sequer tinha coragem de olhar para o alto, de tão indigno que ele estava se sentindo. E Jesus falou: pergunta para o discípulo agora, qual desses saiu justificado? Aquele homem que reconheceu que não era nada, que não era ninguém, que precisava de um Salvador, ele saiu justificado. E quando eu olho para essa palavra, um homem de alta patente, um homem que tinha autoridade, ele fala que ele estava sob a autoridade de pessoas, que pessoas mandassem ele fazer alguma coisa, bastava uma palavra e ele tinha que cumprir. E também há pessoas abaixo dele, que quando ele falava, as pessoas precisavam cumprir aquela palavra. E ele se coloca na posição de escravo diante de Jesus, porque ele fala: eu tenho escravos ao meu comando, se eu falar para eles, eles vão. Então se ele falar para mim, basta uma palavra dele. Se ele falar, eu sei que vai acontecer. Eis o segredo, irmãos: não há barganha diante do Senhor, não há macete, não há o jeitinho, como a gente costuma dizer. Não há, sabe, os passozinhos que nós precisamos fazer. Não é porque eu dei que eu tenho que receber. Não é porque eu fiz que eu tenho que receber de volta. Não. É porque Ele fez que eu tenho que devolver. É porque Ele já fez que eu tenho que me entregar. É porque Ele já fez, é porque Ele já falou, que Ele falou que Ele amou o mundo. A palavra dEle, Ele já chegou ao meu, ao seu coração. E diante da palavra dEle, irmãos, todo joelho se dobrará. E a palavra dEle é Jesus. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você entendeu o culto de hoje? Onde nós estávamos falando que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele tem um nome que está acima de todo nome. Às vezes a gente perde tempo pedindo ajuda para anjo. Hebreus vai falar que Ele é superior aos anjos. Então para que eu vou querer comunicar com a criatura? Eu vou direto no Criador, naquele que tem poder, aquele que pode mudar. E o trono está disponível para que a gente possa se aproximar dele. Basta uma palavra. Basta uma palavra para que as coisas elas mudem totalmente. Esse homem ele entende, sabe, isso, e foi importante para que a vida dele fosse mudada. Onde Jesus ele chegava, havia transformação. Talvez você fale assim: mas eu nunca fui transformado. Porque Jesus nunca chegou na sua vida. Ele pode até ter ido, mas ele não foi recebido. Mas onde Jesus ele faz morada, essa vida é transformada. O homem que mentia, ele não mente mais. O homem que roubava,
Ele não rouba mais. Coração destruído passa a ser reconstruído, porque Ele cura, porque Ele transforma. E a palavra encarnada, ela está aqui comigo e com você, Jesus. Jesus, ele estava com os discípulos, e os discípulos não entenderam que Ele era o Messias. Jesus estava com os discípulos ali, sabe, e os discípulos ainda não sabiam do tamanho do poder que Ele tinha. Tanto que no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus ressuscita, que Ele vai próximo dos discípulos, eles começam a conversar. Um grande profeta, é isso. Pedro, que já havia desistido de tudo, abriu mão do seu ministério, porque eles não entendiam que aquele era a palavra de Deus encarnada. E às vezes nós sofremos tanto porque não entendemos que Jesus, aquele que nos chamou, é a palavra de Deus encarnada, que habita nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, a nossa vida ela é transformada. E ontem eu estava vendo, essa semana eu estava vendo algo assim que eu achei impactante. Às vezes a gente está vivendo uma vida, às vezes parece um vazio. Talvez você até tenha tido essa experiência em algum momento da sua vida. Você ora e parece que está orando para a parede. Você lê Bíblia e parece que está lendo Bíblia sozinho. Parece que não tem ninguém. Aí você às vezes duvida, será que tem alguém mesmo me ouvindo? E eu ouvi uma palavra essa semana que me deixou bem aliviado, porque acontece comigo. Ninguém está isento aqui de passar por isso. E essa palavra que eu ouvi foi: todas as vezes que você passar por isso, lembre-se do dia que Cristo te chamou. Eu duvido você não ser cheio do Espírito Santo de novo. E todas as vezes quando eu passo por isso, eu lembro de algumas bolinhas atrás aí de anos, onde eu estava sentado num banco qualquer, com um bonezinho que eu sempre usei, por isso que eu sou meio careca assim. E Jesus ele me chamou e eu levantei com um impulso que eu não entendi, fui até a frente e desde aquele dia eu tenho entendido. E todas as vezes que eu lembro disso, o meu coração se enche de gratidão. E não tem como Ele não estar comigo, não tem como Ele não estar com você. Porque bastou a palavra dele: meu filho, venha para mim. Eu fui. Ele falou para você: meu filho, minha filha, venha. Você veio, você está aqui. Você não está aqui por acaso. Você saiu da sua casa porque o Espírito Santo ele te moveu para estar aqui. Ele falou ao teu coração: meu filho, eu te amo. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Talvez você nem tenha percebido que Ele falou com você na sua casa ou através de alguém, apenas uma palavra. Ou talvez você veio por via sem ninguém te convidar. Você falou assim: não, eu vim porque hoje é domingo, quero cumprir meu voto ali de bater cartão, picar ponto. Mal você sabe que se teu pensamento aí foi gerado por Ele no teu coração para que você estivesse aqui, meu irmão. Mal você sabe: mas aí eu estou quebrado, eu vou na igreja porque eu estou quebrado. Mal você sabe que foi Ele que permitiu para que Ele pudesse falar para você que Ele te ama, que Ele não desistiu de você, que Ele está aqui. Se você quiser, uma palavra é suficiente para mudar a tua realidade, a tua situação. Jesus ele não é um Deus distante. Quando ele fala para os discípulos em João capítulo 14, que ele precisa ir, que ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador, até falamos sobre isso aqui. Ele estava dizendo para os discípulos: olha, hoje o que vocês vivem é algo ainda incompleto. Não que Jesus fosse incompleto, não é isso. Ele era o próprio Deus encarnado, mas é porque não tinha sido ainda consumado a sua obra. Mas ele vai dizer para os discípulos: vocês me conhecem, vocês conhecem o Espírito Santo que está atuando, mas um dia esse mesmo Espírito estará em vocês, dentro de vocês. Esse Espírito Santo ele vai falar ao coração de vocês constantemente. Então
não endureça o vosso coração quando Deus ele falar com você. Não endureça a vossa cerviz, como lá em Hebreus vai falar que os antigos fizeram, endureceram o coração e ficaram no deserto. Aí você fala, mas que Deus mau é esse que me permite passar por problema? Ei, se você entendeu que há um Deus, então entenda que isso é para moldar o teu caráter, é para mudar a tua vida, é para a glória dEle. Ah, mas será que foi porque fulano pecou, ou porque fulano errou? Irmão, não, é para que a glória do Senhor seja manifestada. E Jó, por exemplo, voltando na história de Jó, às vezes a teologia ela não é suficiente, né, irmãos? Jó estava ali, quebrado. O que ele precisava? Só de amigos, talvez, parceiros, que não precisassem falar nada. Os dois amigos dele vieram, sentaram junto com ele, ficaram 7 dias sem falar nada. Mas como o ser humano gosta de querer saber de tudo, aí os amigos dele começaram a falar sobre teologia para eles. Um começou a falar da teologia da recompensa. Tu está assim, miserável, porque tu pecou. Tu está assim porque tu está fazendo alguma coisa errada, Jó. Não vem me esconder não, porque eu sei, eu tenho conhecimento. Às vezes nós somos assim. Mas aí Jó falou assim, eu não fiz nada. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Mas lá no final do livro de Jó, Jó não precisava de teologia. Não estou dizendo que você não precisa estudar, tá? Estude, leia. Jó precisava apenas do Senhor. Jó precisava apenas que o Deus Todo-Poderoso se revelasse a ele. E uma vez que esse Deus se revelou a ele, ele falou, eu conheci esse Deus só de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos contemplam, agora eu vejo quem de fato Ele é, agora eu sei que a palavra que eu entendi um dia é verdadeira, é um Deus poderoso. Meu irmão, que poderoso foi aquilo, e imagina, pense aí, pense Jó pegando todo o seu conhecimento, pense Jó pegando tudo aquilo que ele aprendeu da tradição e falando, meu Deus, isso não serve de nada. Lá o ladrão da cruz, por exemplo, eu vi um vídeo muito interessante, achei impactante. O ladrão da cruz está ali e de repente ele é salvo. É até um pregador que fala isso. O ladrão foi salvo, aí o ladrão chega no céu. Aí vão perguntar para ele, qual foi a escola bíblica que você passou? Qual foi o batismo que você teve? Foi aspersão ou por imersão? Ele falou, nem sei o que é isso. Qual foi a Bíblia que você leu? Bíblia? Que Bíblia? Não sei nem que Bíblia tu está falando. Só sei que eu estava na cruz, olhei para o lado, falei, rapaz, esse milagre é diferente, é ele que eu quero, e pronto, estou aqui. Aleluia! Olhei para o lado, eu estava morrendo e estou vivo. Como assim? Tudo mudou assim, ó. Por quê? Porque eles estavam diante do autor da vida. A Bíblia que ele precisava ler estava diante dele. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele era o nosso castigo, e ele foi salvo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. É Ele. Basta uma palavra. Agora imagina aquela palavra. Que palavra, né? Paulo vai falar que nós somos carta escrita, vista e lida por todos. Agora imagine o conteúdo da carta totalmente ali. A própria palavra ali, ó. Meu Deus do céu. Que revelação maravilhosa aquele homem teve na dificuldade. Eu quero dizer para você que a dificuldade, ela não é para matar ninguém. Ela só mata se você quiser morrer. Mas se você crê que Deus ele pode mudar, é para que você seja transformado.
é para que você seja um novo homem e uma nova mulher, para que dentro da sua casa você seja alguém diferente, é para que no seu trabalho você seja alguém diferente, uma luz radiante, alguém que transborda a presença do amado Jesus, que transborda a palavra, e você carrega essa palavra, amém ou não? Você carrega essa palavra, a palavra de Jesus, e aquele homem chega para dar a notícia, para ver se era verdade mesmo, chega lá na casa e o servo estava curado. Sabe aquela frase, enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando? Nunca foi tão verdade quanto nessa passagem, irmão. Ele não fez nada, ele só falou assim, ó, eu sou um pecador, não sou digno, e foi curado. Irmãos, não há mecanismos, apenas a fé nesse Senhor amado, nesse Senhor que tem apenas uma palavra. E eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus ele está aqui neste lugar. Talvez, como eu falei agora há pouco, irmãos, você talvez não esteja sentindo esse Jesus. Talvez você esteja me ouvindo e falando, eu nem sei do que ele está falando, nunca nem entendi, nem senti, só caí aqui de paraquedas, não foi não, nem sei, nunca tive experiência nenhuma. E o que eu digo para você é, abra o teu coração para o Senhor. Não, mas meu coração está bagunçado, não tem problema não, Ele arruma o teu coração. Na verdade Ele não arruma, né? Ele dá um novo coração. Ficou para trás? Ficou para trás, acabou. Como diz o nosso ditado, né? Que vem no passado é museu. Ficou para trás. Ele dá uma nova vida. Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele. Quando a nossa vida está baseada em cima da sua palavra, quando a nossa vida está fundamentado na sua palavra, meu irmão, não é qualquer coisa que vai nos abalar, não. Até podemos nos abalar em alguns momentos, mas jamais iremos desistir, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o nosso Redentor é fiel, que o nosso amado Jesus, Ele já pagou o preço que precisava ser pago. E nós fazemos o que? É só aceitar, meu irmão, e cair, beber de balde, como diz o pastor. Beber de balde, assim, eu quero o Senhor já pagou o preço, obrigado. E a palavra de Deus que nos santifica. E eu costumo dizer, irmãos, como Jesus costuma dizer, como Jesus diz, né, em João capítulo 17, sobre a vida eterna. Quem é que ama Jesus aqui? Glória a Deus. Nós amamos a Jesus, e Ele nos ama com amor eterno. E quando Jesus termina a pregação do cenáculo, capítulo 14, 15 de João e 16, ele vai falar sobre a chamada oração sacerdotal. E ele vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus, ao único Deus, e ao seu Filho amado, Jesus. Essa é a vida eterna. Por isso eu quero dizer para você, antes de nós encerrarmos, até vai gerar um pouco pesado quando a gente fala nesse assunto, mas se nós não amamos a palavra, nós não amamos ao Senhor. Não é mentira, pastor. Não, eu amo Deus sim. Jesus vai falar que a vida eterna é esta, que é conhecer ao único Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. E o único método que eu entendo, que eu vejo de conhecer a Jesus, ao único Deus, é a palavra. Se eu não amo a palavra, eu não amo ao Senhor como se deve amar. Se você não lê a palavra, você não ama como deve amar. Ah, mas está pesado, só eu conheço o meu coração. Tem gente que ainda fala isso. Amém.
mas precisamos amar a palavra, porque é daqui que vem o conhecimento, é daqui que vem a sabedoria, é daqui que vem o poder, é daqui. Mas eu não tenho tempo de ler a palavra. Se Deus me desse mais tempo, Ele vai falar: tá bom, meu filho, eu vou transformar teu dia em 26 horas. Mas nós não lemos muitas vezes porque nós não desejamos a presença de Jesus. Porque quando nós desejamos, meu irmão, pode chover canivete, pode estar tremendo tudo, as coisas podem estar da pior maneira possível, mas nós estaremos com Ele, meditando, chorando, falando com Ele, aprendendo dEle. Meu irmão, como eu vou me relacionar com esta palavra encarnada se eu não leio a sua própria palavra? Aquele homem, ele sabia de Jesus, ele conhecia de alguma forma Jesus, e nós temos a oportunidade de conhecer acerca de Cristo, desse Jesus, desse maravilhoso, a palavra encarnada. E o convite que eu faço para você nessa noite é que você abra o seu coração a esse Jesus. Não, mas eu não estou preparado. Quem é que está preparado para ser salvo? Se não for Jesus, meus irmãos, preparando o nosso coração, ninguém está preparado para nada. É Ele quem prepara o nosso coração. Ele pega justamente aquele fusquinho tudo acabado e transforma num fuscão maravilhoso. Ele pega e transforma as pessoas em uma nova criatura. É Ele que transforma, é Ele quem prepara, é Ele quem muda, é Ele quem transforma a mente, o coração, é Ele. E eu quero fazer esse convite para você. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente se aceitar Jesus. Se você está afastado de Jesus, eu quero que você abra o seu coração. Fique de pé no seu lugar. Que você abra o seu coração. E se você sentiu no seu coração de: não, eu quero mudar a minha vida, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero conhecer essa palavra encarnada, essa palavra que transforma, que muda. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Irmãos, eu não sei como é que está o seu coraçãozinho. Eu não sei que tipo de pensamentos. Eu não sei quais são as aflições do teu coração. Mas basta uma palavra dele que tudo pode.